Vamos cantar assentados mesmo, o hino 459, para que as crianças possam se colocar aqui no primeiro banco, para nós ouvirmos a adoração infantil. Feliz sábado. Vamos contar a história? Eu vou contar uma história que já é conhecida. Quem conhece essa história aqui, De quem que é? Como chama? De quem que é essa história? Arca de Noé, isso mesmo. Vocês sabem como que era? Antes, era tudo arrumadinho assim, Lá dentro tinha o quê? Na nossa terra, né, no mundo, tinha o quê? Animais, e tinha as plantinhas, era tudo arrumadinho, né? E aí, o que aconteceu? Só que aí, Deus fez tudo perfeito. Nunca tinha o quê? Nunca tinha chovido. Sabia que nunca tinha chovido nessa época? Estava tudo lá, as plantinhas, a terra. Não tinha pedra para fora da terra, sabia? A terra ficava escondida lá embaixo. E aí, só que Deus, em Gênesis 7, conta que Deus ficou triste com o homem. Sabe por quê? O homem não gostava mais de Deus. Não lembrava das coisas que Deus tinha feito para ele. Ele se afastou e não tinha prazer, não amava a Deus. Então, Deus ficou muito triste com isso. Aí ele pegou e falou assim, vou mandar o quê? A chuva. Nunca tinha chovido. Então Deus falou assim, eu vou acabar com esse planeta que era bonitinho. E aí, Deus pegou e começou a mandar a chuva. Olha lá. E começou a chover. E foi chovendo. Foi chovendo. Mas diz que a água vinha também, sabe de onde? Por baixo da terra também. Você já viu chover debaixo da terra? Mas lá choveu. Choveu, choveu, choveu. Só que Deus mandou o quê? Noé fazer o quê? Um barco. Quem entrou nesse barco? Noé e quem? Mas não foi todos os animais que entrou, não. Cadê meus animais aqui? Meu Deus. Aqui. Os animais entraram na arca, mas entrou só 2 de Noé, seus filhos, né? Porque os filhos obedeciam a Deus. A esposa. Só que aí, também. Mas aí, o que aconteceu na arca? Os outros animais que ficaram para fora, porque só entrou 2 de cada, né? Foi chovendo. Ixi, foi chovendo, por baixo e por baixo. E aí, choveu muito. E todos os animais que estavam lá fora, cadê? Aqui. Choveu muito, Aí o que aconteceu? Virou a terra toda. Deus virou todo o planeta. E todos os animais que não entraram na arca, aconteceu com eles? Morreram. E as pedras que eram para fora, era para dentro da terra, viraram para fora. A gente não vê pedra pela rua, as montanhas que a gente fala. Foi tudo assim, Deus fez isso no planeta, Depois. Aí aconteceu. Deus fez isso aqui com a terra,
E aí, ó, bagunçou tudo. Vocês já viram falar das pessoas que acham que vai fuçar na terra assim, ó, e acha osso de animal enterrado? Foi o quê? De dinossauro? Foi do dilúvio. E eles ficaram quantos dias na arca? Quem sabe? Quanto? Não, 40 o quê? Você já pensou chover 40 dias? Choveu aqui, ó, ouve aqui, ó. Esses dias choveu. Isso, esses dias choveu aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis, não foi 40 dias e já morreu um monte de gente. Imagina do dilúvio. Só que a gente tem que fazer uma coisa, Deus fez o quê? Quem sabe o que é isso aqui? Uma promessa. E ele falou assim, que quando você vê o arco-íris no céu, ó, quando chove, quem já viu o arco-íris no céu aqui? Aí você lembra do quê? Da promessa que Deus fez, que nunca mais ia acabar o mundo com o quê? Com água. E você sabe que no trono de Deus, diz que tem um arco-íris em cima do trono dele também? Isso está escrito lá no livro, ou Patriarcas e Profetas, ou Os Escolhidos, que é a promessa que Deus fez para nós. Toda vez que você vê um arco-íris, você lembra que Deus prometeu que um dia vai acabar o mundo, que Ele vai vir nos buscar com Jesus, para a gente morar lá. Mas nunca mais vai ser com água, né? Só que, ó, lembrem, temos que ser fiel e não esquecer de Jesus e de Deus, que Ele está cuidando e preparando um lugar para a gente. Vamos orar? Vamos lá. Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa promessa que o Senhor fez, que nos está nos preparando um lugar melhor do que este mundo. Que possamos, Senhor, nunca esquecer do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Vou pegar agora as pranchetinhas, vamos. Provai e vede. História de hoje: Constanza. O que foi, filha? Papai, olha. Papai, olha. Parece que ela não quer que a gente fique triste. Filha, meu amor, tranquila. Tudo isso vai passar. Não se preocupe. Meu bem, recebi um correio do Sérgio Torres, o pastor do Hospital da Flórida. E o que ele escreveu? O correio diz que ele falou com os médicos nos Estados Unidos. Tem um neurologista chamado Dr. Lee que quer conhecer o caso da Constanza para dar um diagnóstico seguro. Só pode ser a resposta de Deus que estávamos esperando. Mas com que dinheiro a gente vai viajar? Temos que ir aos Estados Unidos. Eu vou fazer um empréstimo no banco. Não temos outra solução. Eu vou conseguir esse dinheiro para que possamos viajar. Doutor, nós estamos preparados. Pode nos dizer a verdade. O que está acontecendo com a Constanza? A sua filha tem a síndrome de West. Essa doença se caracteriza por crises epiléticas esporádicas que se desenvolvem com maior frequência em crianças. A crise começa aos 4 meses de vida ou antes e são como refluxos que vão aniquilando as diferentes capacidades da criança até deixá-la como um vegetal. Ou simplesmente esses ataques epiléticos acabam com a vida dela. Poderia nos dizer o custo da cirurgia?
Os médicos, o hospital, quanto vai sair? Eu tô achando que a gente nunca vai conseguir juntar esse dinheiro. Vou te dar a mesma resposta que eu dei para um aluno outro dia no escritório. Esse assunto não é teu nem meu. É um assunto do Senhor. E Ele vai resolver. O Hospital da Flórida nos ajudou com a maior parte dos recursos. Os médicos doaram os seus honorários. As igrejas da Flórida também nos apoiaram. A igreja hispana de Forest City fez um concerto para ajudar a Constança. Muitas pessoas foram motivadas. A Associação Centro-Sul do Chile e o campus onde eu trabalho atualmente também nos deram seu apoio com recursos para a Constança. Através de todas estas pessoas, Deus pagou a nossa conta. E agora estou aqui com a minha querida família, o centro da minha vida também, minha primeira igreja. Aqui está Grace, minha filha mais nova, a minha amada esposa Marilyn e Constança, o milagre que Deus nos tem concedido. Durante este tempo, Constança continuou avançando. Continuou se desenvolvendo, continuou crescendo e hoje é uma linda mocinha que progride nos estudos e temos visto a mão de Deus guiando a nossa vida. Cada dia que enfrentamos junto com a Constança é um verdadeiro milagre. Provai e vede! E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui te adorando. Receba, Pai querido, a nossa adoração a Ti, Pai. Que o Senhor possa receber e fazer conforme a Tua vontade. Seja com cada um aqui, cada filho Teu, Pai querido. Abençoe, é o que te pedimos por Jesus. Amém.
Feliz sábado, igreja. Vocês não estão animados hoje? Faz tempo que eu não falo aqui na frente, né? Vocês conhecem já o meu perfil, né? Então eu vou dar mais uma chance. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Isso, povo de Deus. É assim que a gente tem que falar. Feliz sábado, com alegria. Que oportunidade de estarmos aqui reunidos com o propósito de agradecer ao Pai por Ele ter cuidado de você durante a semana, por você estar com vida e com saúde. Quantas bênçãos a gente tem ao longo da semana, né? Quantas vitórias Deus nos deu essa semana. Problemas teremos até a volta de Cristo, não tem como fugir. Mas vamos estar firmes no Senhor e olhando tudo que Ele fez e faz e fará na sua vida. Amém? Eu convido a todos aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 244 do Inário, Conta as Bênçãos. Nós temos muitas a agradecer. Se na vida as ondas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos têm. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Com esse pensamento, vocês no início na entrada, vocês recebem um papelzinho com a caneta, tem os seus pedidos e também agradecimentos, né? Amém por isso. Este é um momento de oração, um momento de nós agradecermos e pedirmos. E enquanto entoarmos o hino 593, a orarmos, Senhor, a igreja pode se colocar aqui à frente com o seu pedido, depositar o seu pedido, e na sequência nós faremos a oração.
Feliz sábado. Pode ser melhor, hein? Maranata. Amém por isso. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz por estar aqui na casa de Deus. E sei que vocês também estão. E gostaria de compartilhar alguns versos antes de nós fazermos esta oração. E estes versos estão em Tiago, capítulo 5, e diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém por isso. Então é com esse espírito, com essa atmosfera, que eu convido aqueles que aqui estão para orarmos pela caixinha de oração e também por aquela árvore. Orar ali pelaquela árvore que representa a árvore da salvação, e por todos aqueles que estão necessitados dessa oração. Por favor, aqueles que puderem, vamos nos prostrar e nos colocarmos de joelhos para falar com Deus. Grandioso Deus e Pai que estais nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui em sua santa casa de oração. Obrigado, Senhor, por nos permitir esta manhã poder louvar, adorar, bendizer e santificar o teu santo nome. Agradecidos somos, Senhor, porque tu concedestes essa oportunidade. Oportunidade essa que sem o teu sacrifício nós não conseguiríamos estar aqui prostrados e suplicando com clamor a sua misericórdia para cada dia. Também, Senhor, te rogamos, através do seu sacrifício de sangue lá na cruz, para redimir os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões e iniquidades. Aceitamos o teu sacrifício para conosco, Senhor, para que, mais uma vez eu lhe suplico, perdoe os nossos pecados. Senhor, é através desse clamor e dessa humildade que eu lhe rogo pelas caixas de oração que aqui estão, pelos pedidos que ali foram colocados. Nós não sabemos das angústias, dos anseios, até mesmo das felicidades que cada um que ali colocou o seu pedido e o seu desejo está. Mas tu sabes. Tu, por favor, Senhor, aceite, realize o desejo de cada um conforme a sua santa e tua vontade. Também, Senhor, lhe rogamos e lhe suplicamos pela essa árvore de salvação, onde aqui há diversos nomes, onde aqui há diversos pedidos, para que as pessoas que ali estão representadas naquelas folhas recebam o poder do seu Santo Espírito. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas, para que essas pessoas tenham vontade de conhecer intimamente. Senhor, ouve, aceita esse clamor. Também continuamos lhe rogando e lhe pedindo, Senhor, para o pregador desta manhã, que será o nosso irmão Andrade, teu servo, que irá trazer a tua palavra, a tua mensagem, para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, edificados, fortalecidos, consolidados na sua palavra, Senhor. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, nos empodere, nos dê autoridade para poder proclamar o teu santo evangelho àqueles que ainda não o conheceram. Mais uma vez eu lhe rogo, lhe clamo, lhe peço e agradeço, Senhor, em nome do teu santo Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, eu gostaria de fazer aqui um apelo, um pedido. Aqueles que ainda não fizeram a ficha, que não preencheram a ficha,
para colocar o nome ali na folha da árvore. Vocês que ainda não fizeram, há alguém aqui que ainda não fez? Se há, por favor, levante a mão. O Sérgio Carrião, ele vai passar, continue com a mão levantada. Vocês irão colocar o nome de pessoas que vocês gostariam de receber orações. Essa oração é uma oração que estará ali junto daquela folha na árvore. E seguindo o que fora nos orientado, né, você vai preencher essa ficha, vai colocar o nome das pessoas, e essas pessoas virão aqui para essa árvore, e nós estaremos orando por ela. Aliás, eu já deveria ter pego aquela folha para orar, né? Deveria ter pego uma folhinha ali para orar. Vou pegar agora. Olha só, pessoal, aqui é a oração da Valéria, é um pedido da Valéria. A Valéria indicou Rodrigo Aventureiro. Então que nós possamos estar orando também pelo Rodrigo Aventureiro. Valéria, eu posso colocar essa folhinha aqui lá naquela caixinha de oração? Essa semana quem vai levar a caixinha de oração é a irmã Rosana. Por favor, Rosana. Ficará com a Rosana. E a Rosana, a família dela, estará intercedendo, estará orando por ela, né, Rosana? Então eu vou colocar aqui. E ela estará orando. Todos aí receberam a folha já do Carrião? Quem não recebeu, permaneça com a mão levantada para ele poder localizar e levar essa folha. Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Vamos dar prosseguimento. Amém. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus. Saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar. Da vida para que possa lhe salvar.
distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Quero desejar um bom dia a todos aqui presentes, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada pessoa dentro dessa igreja. Que possamos estar preparados, continuar se preparando para ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo a voz de Deus através do louvor. Desde que entramos aqui, estamos comentando a respeito desse Deus. E é por isso que estamos aqui. Quando nós viemos para a igreja, sempre tem um propósito. Queremos uma resposta. O que Deus tem para falar para mim hoje aqui? Ele quer falar com você. Para isso é interessante que você preste atenção nos louvores, no que foi cantado, no que você estudou sobre a lição e no que você vai ouvir agora a respeito da palavra de Deus. Eu está completando esse ano 21 anos tendo essa experiência constante com o Papai do Céu. Não posso enumerar quantas vezes no ano eu vou à casa do Senhor para ouvir o que Deus tem para falar para mim. Não posso enumerar as vezes que pela manhã me prostrei diante de Deus para que Ele falasse aos meus ouvidos e ao meu coração e à minha mente. E esse é um momento especial. Sábado, o dia de descanso do Senhor, e nós entramos nesse descanso no dia do sábado. É interessante observar, aqui está a palavra de Deus. Todos que sobem aqui no sábado para mais essa parte do culto de adoração, precisa estar embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Irmãos, eu tive uma revelação recentemente de um ponto, de uma parte, de um contexto especial na palavra de Deus. Eu tenho uma característica de entender que nós somos uma família. E uma família é importante. Os membros da família são importantes um para o outro. E algumas vezes que eu estive em alguns restaurantes, em algum lugar da natureza, muito gostoso de viver e de aproveitar aqueles momentos,
eu sempre me lembro dos meus irmãos. E vocês aqui fazem parte dessas lembranças. Eu sempre me lembro. Puxa, nós precisávamos estar juntos aqui. Você que está em casa, aproveite esses momentos. Fale com o Papai do Céu. Senhor, o que vai sair hoje aqui? O que veio até agora? Faça com que eu entenda o que o Senhor espera de mim, para que eu seja mais feliz, para que eu tenha paz no coração. Amigos, não há mais ninguém tão importante quanto o Papai do Céu para nos dar o entendimento, o discernimento e a verdadeira paz. Por isso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Livro de Romanos, capítulo 15. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a Bíblia. Primeiro, e depois nós vamos entrar no contexto da mensagem específica e focada deste sábado. No verso 4 do capítulo 15, todos encontraram? Eu vou esperar que todos encontrem, porque é muito importante. Todos encontraram? Diga amém. Pois, no verso 4 do capítulo 15, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É tudo o que nós precisamos. Precisamos ter paciência. Precisamos ter visão do que é correto. Precisamos acertar nas nossas decisões, no nosso viver. Nós precisamos disso. Mas há um inimigo constante falando ao outro lado do ouvido de que você não pode suportar tais situações, tais condições, enfim, muitas vezes tais tempestades na sua vida. Porque quando você começa a sofrer e vir situações diversas, tumultuando a sua mente, isso vem trazendo enfraquecimento espiritual. Mas a Bíblia diz que você pode encontrar conforto na palavra de Deus. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. E hoje aqui nós estamos fazendo isso. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos deixar que todas as outras atenções fiquem para um outro momento. E vamos focar o nosso entendimento na palavra de Deus. O que Deus quer falar comigo hoje aqui. E quando você vai para 2 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver ali, no capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Timóteo, mais uma vez repete, na verdade, aquilo que lemos lá em Romanos, né? Vamos ver agora aqui. No verso 16 do capítulo 3, toda a Escritura significa tudo isso aqui que eu tenho na mão, tudo isso que você tem na mão aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Normalmente eu leio esse texto para as pessoas quando eu vou dar início a um estudo bíblico. Porque algumas pessoas não acreditam que toda a Escritura foi inspirada e que serve para me corrigir. Porque muitas vezes não entende o contexto. Eu tentei estudar a Bíblia no momento que eu estava indo numa outra direção, quando eu estava fazendo seminário na Igreja Católica. Eu tentei estudar a Bíblia para entender o que Deus esperava de mim e para que eu pudesse conhecer melhor esse Deus. Mas eu não entendia as Escrituras, porque a forma de estudar a Bíblia
era para ver como eu ia contestar aquele que eu achava que estava errado. E se você fizer isso, está perdendo seu tempo. A Bíblia precisa servir para você. A Bíblia tem que ter resposta para você e não para o João ou para o Cicrano, mas é para você, é para mim. Quando eu leio a Bíblia, eu penso em mim, eu penso em minhas necessidades. E quando você lê a Bíblia, orando a Deus, para que alimente você a saciar sua fome e a sua sede, da justiça, da verdade, da paz, da fé, da esperança, você é abastecido abundantemente, porque Deus está pronto para atender esses anseios daqueles que escolhem ter Cristo como Salvador da sua vida. E isso é muito importante, baseado nesse contexto, que tudo que foi escrito me chamou a atenção de uma história que eu conheço há muito tempo nas Escrituras. A primeira revistinha que eu recebi da vida de Jesus, quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, não conhecia congregação, igreja, porque eu tinha apenas 8 anos. Meus pais moravam no interior, não tinha igreja, eles não iam para a igreja. Mas um tio que veio do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul, um tio que estava nos assistindo, meus pais teve uma dor do nervo ciático, que foi muito grave, tirou dele toda a possibilidade de trabalhar. E esse irmão do meu pai, que morava no Rio de Janeiro, ele mandava recursos financeiros, dinheiro, para que meu pai pudesse comprar os alimentos para alimentar a família. Meu pai não conseguia trabalhar na roça. E sempre que recebíamos uma carta do correio, nós olhávamos e as notas eram meio alaranjadas, um alaranjado bem forte, para ver o que tinha vindo nessa carta. Quando víamos a coloração diferente naquela envelope, nós ficávamos felizes, porque ali tinha chegado ajuda. Esse tio, um dia nos visitando pessoalmente, eu não entendia por que razão ele tinha trazido aquele presente para mim. Ele trouxe uma revistinha, A Vida de Jesus. E nessa revistinha eu contava uma história que eu conheci naquela época, mas era apenas uma história para mim. Hoje isso não é apenas uma história, é uma informação clara do que esse Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos meditar um pouco numa história fantástica que ocorreu. E a minha pergunta era, Mateus, capítulo 8. Essa história, até pouco tempo atrás, era apenas uma história na minha vida. Uma história que eu conheci de Jesus. Mas hoje é diferente. Jesus me revelou através desse registro algo fantástico para a minha vida. E hoje certamente você vai entender por que isso foi escrito. Se tudo que foi escrito na Bíblia serve de alguma coisa para a minha vida, o que essa história vai servir para a minha vida? Então, o título dessa história é, a partir do verso 23, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. O que é isso? Vamos ver. Então, entrando ele, Jesus, e seus discípulos o seguiram. Você percebe que lá no verso 18, do mesmo capítulo, logo acima um pouquinho, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outro lado da margem. Era costume de Jesus, quando estava sobrecarregado, navegar. Isso começou a me chamar a atenção. Porque Jesus tinha duas coisas que ele fazia. Ele ia para o monte orar,
ou ia navegar com os discípulos, ficar no centro das águas, porque ali estava ele, os discípulos e a natureza. E ali eles podiam meditar melhor. E Jesus, nesse momento, convidou os discípulos a fazer isso. Então, os discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar, isso é o mar da Galileia, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava ali com eles, tentando segurar as velas, posicionar as velas. Era isso? Jesus dormia. Mas por que isso ficou escrito? Uma tempestade no mar é coisa grave. Algumas pessoas aqui já até participaram comigo de uma navegação, né? Está aqui o Roberto, né? Participou de uma situação bem complexa, né? A Rosana estava nesse dia, mas existiu outras que eu também vivi. De repente, eu saí para navegar e eu quero contar para vocês só um pouquinho do que é uma tempestade dessa no mar, para você entender o que esses discípulos estavam passando, né? Se você está no deserto, não tem água para tomar, nuvens de poeira no deserto, sem a possibilidade de encontrar um lugar para você tomar água, no deserto você tem muita sede, porque é quente, extremamente quente. Mas quando você está no mar, nós temos água, abundância de água. Nesse caso aqui, do mar da Galileia, era água doce. É uma grande represa. E eu tive a oportunidade, porque sempre, quando eu conhecia a história de Jesus, a história do povo de Deus, tinha 3 pontos que eram importantes e eu gostaria de conhecer. Primeiro, o Monte Sinai. Depois, o Mar da Galileia. E depois, o monte que Jesus escolheu para orar. Esses 3 lugares, eu tinha vontade de ir pessoalmente lá. Deus me concedeu esse privilégio. E eu fui. Mas quando nós chegamos no Mar da Galileia para navegar, também as autoridades sabiam que naquele dia que a gente pretendia navegar pela manhã, não podíamos. E as autoridades não autorizaram que a gente saísse com o barco. Era um barco ali, simbolizando o barco dos discípulos. É meio parecido até, barco de madeira. Mas eu olhei para a represa, para aquele mar, que é um mar verdadeiro, que era uma grande represa. Estava tudo sereno, tranquilo. Por que não podíamos sair? Mas não podíamos porque teria uma tempestade. Uma ventania forte que elevaria as ondas a lamberem o barco. Eu tenho um barco. Sou habilitado a navegar no mar, nas represas, nos rios. E eu aprendi a navegar numa represa pequena, aqui de Nazaré Paulista, de Igaratá. Mas sabe que minha mulher tem o maior medo de água. Ela quase não vai navegar comigo, porque ela tem medo de tempestade. Esses discípulos aqui, eles tinham convivência com esse tipo de situação? Tinham. Eles eram pescadores. Eles conheciam o que era o mar. Eles sabiam disso. Mas você vê que na história aqui, a coisa ficou muito difícil. E quando eu estava saindo para navegar com algumas pessoas que inclusive estiveram comigo aqui num barco, só para resumir, eu errei o dia que eu podia sair ou que eu não podia sair. Eu olhei no aplicativo e disse para eles, nós precisamos sair hoje, porque amanhã a gente não pode sair. E eu errei. O dia seria amanhã, mas nós saímos hoje. O mar estava sereno e eu ia explicando para o meu amigo, olha, dá uma olhada para o mar. Quando você vê que ele tiver umas ondas que ficam soltando umas espuminha branca, os marinheiros chamam essas ondas de carneirinhos. Se isso ocorrer,
é melhor que a gente aborte a viagem e volte imediatamente para um lugar protegido. Falei isso para ele, explicando só como é que é as características do mar. Chegamos na ilha, desembarcamos, e eu nunca esqueço disso. O Beto, ele me chamou assim: irmão Andrade, dá uma olhadinha para o mar, está cheio de carneirinhos. Nós já estávamos na ilha. E quando eu olhei, não era só mais carneirinhos. As ondas já estavam vindo muito forte. E eu não tinha como ir até o barco. As ondas eram tão fortes que se ele te rebentasse a âncora, ia jogar nas pedras e destruiria o barco. Tudo isso eu sabia que podia acontecer caso viesse a ficar tão grave. Só que esse vento noroeste, que era o vento que nós estávamos enfrentando lá, que é um dos piores do mar, ele dura pelo menos aí no máximo umas 2 horas, no máximo 2 horas e meia, de frequentes ondas agitadas. Então eu achei uma maneira de, convidando umas pessoas, olha para você ver, eu comecei a buscar alternativas no homem. Então tinha uns 2 pescadores lá, bebendo inclusive bebidas alcoólicas fortes e pescando em cima de uma pedra. E eles tinham um bote maior do que o meu. E eu falei para eles: rapaz, você não consegue me levar até o meu barco, porque eu preciso tirar esse barco daqui. E ele falou: não, vai nadando assim mesmo. Eu falei: rapaz, mas como é que eu vou nadando em tanta onda? E meu barco eu não posso, meu bote é pequeno. Não, mas se você não tem coragem, eu vou te acompanhando. Mas eu falei: mas esse camarada bebeu cachaça, e se ele tentar se afogar, é uma pessoa bem forte, ele vai me afundar junto com ele. Então o medo era terrível, porque eu estava enfrentando uma tempestade. Mesmo assim, ele foi me ajudando. Eu falei: vou colocar um colete, mas vou nadar bem longe dele. Se acontecer alguma coisa errada, eu não posso ajudá-lo aqui. E fui até o barco. Eu lembro que o barco levantava uns 2 metros para cima e depois abaixava de novo com a onda. E quando ele abaixou, eu segurei na escada, subi no barco e fui para uma outra região. Resumindo essa história, as ondas não se acalmaram. E chegou 5 horas da tarde. Eu falei: eu tenho que resgatar o pessoal na ilha, mesmo com as ondas fortes. O pai do Beto, que todos conhecem aqui, ele gosta de brincar um pouco com as situações, ele sempre está contando uma piadinha e tal. Nesse dia ele estava no barco também. Eu perguntei para ele: você enjoa? Ele falou: não, estou acostumado a passar a noite no barco, pescando. Tá bom. Mas quando veio essa tempestade, esse pescador parou de falar e ficou quietinho, preocupadíssimo. Mas nós saímos dessa tempestade. Minha mulher passou por isso uma outra vez. Meu sonho era ir para o mar, e a primeira vez que eu fui, de novo, uma outra situação parecida. E eu me lembro que meu barco deve ter uns 4 metros de altura. Imagina isso no mar, e vem uma onda com 6 metros de altura. E pega todo aquele peso e leva lá em cima, e você vai ver um buraco lá na sua frente, que você vai entrar e tem que subir de novo. E eu não conhecia ainda, não tinha vivido ainda essa experiência, apesar de ter estudado sobre isso. A minha mulher estava conversando com as amigas, nas poltronas, da parte de cima do barco, e não percebeu a gravidade do problema, porque se ela tivesse percebido, eu acho que ela tinha desmaiado. Ela tem um maior medo. Mas as ondas mesmo assim vinham e jogavam dentro do barco, e ela achava que aquilo era algo comum, porque ela não estava na frente, vendo a gravidade do problema. Meu barco é motorizado. Eu estava confiando ali nos motores que ele tinha, mas o marinheiro estava comigo do meu lado, experiente, muito experiente, já viajou no mar. E eu olhava para ele, ele estava igual uma estátua, não falava, não fazia nada. Eu falei: o negócio deve estar muito feio aqui, porque nem o marinheiro quer falar. A situação de uma tempestade no mar é tão grave, mas tão grave, que mesmo aqueles que conhecem, como eles aqui conheciam, se apavoraram. Mas acontece que dentro desse barco aqui, havia uma figura muito importante: Jesus. Mas o que acontecia com Jesus? Eles sabiam que Jesus estava dormindo.
E os discípulos, então, vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva, porque nós perecemos. Em outras leituras diz: salva, porque vamos morrer. Em outras traduções aí diz isso: nós vamos morrer. Ele já não tinha mais jeito. Mas quando esses discípulos vieram até Jesus, a Bíblia diz que as ondas já estavam passando por cima do barco. Se você não estiver segurando em alguma coisa, a onda te joga para o mar. É assim que funciona. Você tem que estar preso a alguma coisa, segurando em alguma coisa, porque as ondas jogam você para o mar. E eu fiquei imaginando, quando eu conheci o barco que esses discípulos navegaram, o barco deles não tem motor, é a vela. E barco a vela é movimentado pelo vento. E eles estavam sofrendo uma tempestade de ventania forte. Acontece que, se ele não souber manusear as velas, eles quebram o mastro principal e eles estão à deriva. Aí é praticamente morte. Se jogar nas pedras, já era. Os discípulos sabiam desse risco. Eles não tinham mais o que fazer. Eles não conseguiriam sustentar mais as velas para direcionar o barco, porque a tempestade era grave. Agora que eles viram que não tinham mais jeito, perguntou-lhes então Jesus, quando eles vieram apavorados: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Meu Deus do céu, olha só, o desespero que eles estavam passando. E Jesus disse: por que vocês não têm fé? Sabe por que Jesus disse isso para eles? Porque eles não estavam preparados para essa tempestade. Eles não tinham certeza de que homem era aquele que estava dormindo ali. Mas no momento que não tinha mais jeito, vamos falar com ele. Olha o sol que eles dizem depois de que Jesus opera o milagre. Presta atenção nisso. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Então fez-se grande calmaria, grande bonança. Com uma palavra daquele homem que dormia no barco deles, os ventos e os mares, as ondas, obedeceram a ele. E maravilharam-se os homens, dizendo: olha só, isso me chamou muita atenção, hein? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Espera aí, aquele homem era estranho para eles que estava no barco? Já era conhecido, Jesus tinha operado vários milagres já, quando estava ali com eles. Eles sabiam que Jesus era o Messias, eles tinham certeza disso. E tanto é que eles recorreram a ele. Agora que não tem mais jeito, Senhor, nós vamos morrer. O que o Senhor pode fazer? E Jesus então levanta, fala para eles: olha, vocês não têm fé suficiente. Levanta, dá uma ordem para o vento e para o mar, e tudo se acalma. Eles então, maravilhados com aquilo que eles viram: como que pode um homem dar ordem para o mar e ele obedecer, e para os ventos e eles obedecerem? Não conhecia Jesus o suficiente. E o que isso me ensinou na minha vida? Será que você que está em casa, ouvindo essa mensagem, você já passou por alguma tempestade parecida, não no mar, mas mesmo em terra? Sabe o que é você receber inúmeras informações que detonam sua mente, seu coração? Inúmeras informações de que você está perdido, você não tem o dinheiro para pagar uma dívida que veio de surpresa para você, aconteceu nas consequências econômicas que você vive, as tempestades de um relacionamento que parece que agora não tem mais jeito, são tantas brigas, tantas guerras, que agora você perde o controle da sua família. Sabe o que é você ter uma família para sustentar e agora você não tem mais recursos? Sabe o que é você agora ter perdido o seu nome, a sua credibilidade no mercado? E você saber que agora você pode custar-lhe a vida da sua família?
Quantas pessoas já se submeteram ao suicídio porque não suportaram a tempestade, porque não conhecia esse homem que pode dar ordens e que a tempestade da sua vida pode se acalmar, seja ela qual for. Sabe quando você começa a sofrer injúrias, injustiça, mesmo dentro da igreja, você sofrendo injustiças, e você, ao invés de se ajoelhar diante de Deus, Senhor, eu estou aqui trabalhando por sua causa, na sua obra, eu sou tua serva, Senhor, me diz o que eu devo fazer, mas você tenta resolver com os recursos humanos, você tenta tomar decisões com que naquele momento da angústia, você está decepcionada e se esquece de que há um Deus que Ele não dorme. E mesmo que Jesus estivesse dormindo, Ele tem poder de, dormindo, levantar no momento exato para salvar você, seja qual for a sua situação. Nós vivemos uma pandemia, e nessa pandemia, muitas tempestades ocorreram na vida de muitas pessoas. Pessoas perderam a vida. Quantos perderam aquele que liderava, aquele que trazia recursos, aquele que era a pessoa, o esteio da casa? Perderam, de uma hora para outra. Eu conheço famílias que perderam o pai, a mãe, e os filhos ficaram sozinhos. Crianças ainda inexperientes. Como se sentiam aquelas crianças? Hoje você percebe nos noticiários que nós temos irmãos que têm a mesma fé que nós, conhecem Jesus, conhecem o nosso Salvador, estão vivendo num país em guerra. E aqueles que estão atacando não têm misericórdia. Os mísseis eles explodem próximo da casa dos civis, das pessoas que não tem nada a ver com essa guerra. Quantas pessoas eu vi dar o testemunho no jornal que eles estão se escondendo nas linhas férreas do metrô, porque são subterrâneas, para se livrar das consequências dessa guerra. Quantos viajaram horas e horas a pé no sol quente para chegarem na fronteira, para saírem fora dos perigos dessa guerra? Mas, meus irmãos, qual é a guerra que você está vivendo hoje? O que hoje você vive na sua vida? Não há nenhuma guerra, nenhuma tempestade, nenhum furacão que esse Jesus, se estiver com você, se você tiver aceito Ele como Salvador da sua vida, se você estiver conhecendo Ele em toda a sua essência, você vai saber que esse Jesus pode resolver qualquer situação que possa estar ocorrendo na sua vida. Mas qual é o segredo disso? Eu preciso conhecê-lo melhor. Esses discípulos ainda não conheciam Jesus, não sabiam do que ele era capaz. E é possível que o inimigo coloque na minha mente, na sua mente, que a situação que você está vivendo hoje é impossível. Até porque muitas vezes você está sofrendo injustiça pelos próprios companheiros, pelos colegas. E você diz, isso é um absurdo, isso não poderia estar acontecendo. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Primeiro, o nosso grande pastor é o Senhor Jesus. Ele é o nosso grande pastor. Como é esse grande Jesus? Esse grande pastor, ele é manso e humilde de coração. Está descrito também nas Escrituras, lá em Mateus 11, 28 e 29. Eu sou manso, eu sou poderoso, porque ele diz assim, seja qual for a sua angústia, eu posso aliviar. Se você não tem mais vontade de orar, não, mas agora eu cheguei no ponto máximo, eu não quero nem orar, não quero ir para a igreja, tenho raiva do meu irmão, tenho raiva de crente. Tem gente que chega nessa situação, tenho nojo de crente. Alguém já falou isso para mim um dia. Eu fui pregar o evangelho para uma pessoa, ele falou, você é crente? Eu falei, sou. Meu amigo, me perdoa, mas eu tenho nojo de crente. Tem pessoas assim, chega nesse ponto. Por quê? Por causa do testemunho que alguns crentes deram para esse homem.
E ele dizia isso. Mas eu não posso estar embasado apenas nos testemunhos que alguém que conheceu Jesus possa me dar. Por isso eu sou feliz hoje. 21 anos de experiência com esse Jesus, sem contar os anos anteriores, que eu ainda não o conhecia bem. Mas a cada momento da minha vida que eu estudo as Escrituras, que eu leio as Escrituras dão um testemunho vivo na palavra de Deus, de que esse Deus não desampara aqueles que o buscam. E aí, o inimigo coloca na minha mente, no meu coração, que eu sou um pecador. Nossa, mas eu não podia ter feito isso. Olha o que eu fiz. E ele vai lembrando para você o que você fez. E você vai desanimando. Agora não tem mais jeito para mim. Mas quando você lê as Escrituras, que diz que está escrito tudo para corrigir, educar, mostrar, alimentar sua fé, sua esperança, como nós lemos. Mateus 11, 28, o próprio Jesus diz, quando você estiver nessa situação, se você se lembrar que Jesus está no seu barco e recorrer a Ele, Ele diz, eu sou manso e sou poderoso para acalmar qualquer tempestade na sua vida. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil tomarmos atitude de maneira parecida com os princípios de Jesus. Mas ele diz na sua palavra que nós precisamos olhar para ele, ele é um exemplo. E lá em Mateus 11, 28, ele manda fazer isso. Existe um salmo, Salmos 37, a partir do verso 3 em diante, se você quiser anotar, depois você pode rever de novo, que todas as vezes que eu estava passando por uma tempestade, eu me lembrava das 3 passagens. A primeira é que a Bíblia tem resposta para minhas perguntas. A Bíblia tem alimento para alimentar a minha sede e a minha fome. A Bíblia tem o remédio para fortalecer os nervos da minha perna e dos meus braços para que eu possa andar, se mover e trabalhar. A Bíblia tem resposta para tudo isso. E é nela que eu busco essas respostas. E uma delas que está lá em Salmos 37, a partir do verso 3, a Bíblia diz assim: confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, e o resto ele satisfará. Mas sabe o que ele diz? Entrega seu caminho ao Senhor, confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor. Tem uma vírgula ali. E ele diz assim, faz o que é correto. O que é certo? Eu preciso identificar isso. O que é pecado e o que não é pecado. Aonde eu encontro essa resposta? Na Bíblia. Tudo que eu vou resolver nessa vida, eu tenho que buscar resposta na Bíblia. Se nós seguíssemos os princípios de Cristo, nós não teríamos problema, nem na igreja e nem com o mundo, porque o mundo nós seríamos testemunhas, e fomos chamados para isso, para testemunhar para aqueles que ainda não conhecem essas características do Senhor Jesus, que vejam essas características na minha vida, na sua vida. Irmãos, eu nunca imaginava que o Andrade, um dia, podia ser visto como as pessoas, assim, com um exemplo de vida que eu vivo hoje. Como eu disse, eu tenho uma embarcação. Eu faço parte desse grupo de pessoas que são proprietários de barcos. Esse grupo é um grupo, vamos dizer assim, que é um outro mundo, eles vivem um outro mundo. E eu me lembro que eu já fiquei em várias marinas importantes do Brasil, uma delas Astúrias, lá em São Paulo, né, no nosso litoral norte. Ali tem muitos milionários, em barcos que custam 25 milhões de reais. Então, um camarada que tem 25 milhões de reais para comprar um barco, que não é o meu caso, né, ele precisa estar bem firmado nas condições financeiras do nosso país. Esse camarada é um outro mundo. Ele não se conecta com a gente, nem comigo, que sou pequeno. Eu entro lá de atrevido, porque eu, tenho um pouco de coragem, e vou falar com eles. E quando Deus criou uma situação, certa vez um homem estava dando volta no meu barco, e eu sempre presto atenção nas pessoas. O que eu posso ajudar? A minha intenção é essa. Quando eu oro de manhã, eu falo para o Papai do Céu, Senhor, eu vou sair hoje, então aonde eu estiver, que eu seja uma bênção na vida das pessoas, uma bênção.
e não uma ficção. E eu estava ali próximo da minha embarcação, contando 2 barcos, estava o barco do Neymar. Então ali chegava pessoas muito importantes por causa dele, da sociedade nossa do mundo. O Neymar já era famoso. Então 3 pessoas se aproximaram do meu barco e queriam olhar para um lado e para o outro, e eu me aproximei também, e eles já perceberam que talvez eu seria o proprietário. Perguntaram: você é o proprietário do barco? Eu falei: sou. Puxa, olha, nós estamos olhando aqui, você até desculpa aí, mas a gente está olhando porque meus 2 amigos querem comprar um barco que é a mesma marca desse seu, e eu soube que aqui nessa marina tinha um igual, e felizmente para nós, muito felizmente para nós, você está na água. Ela estava numa vaga na água, que tem a vaga seca, que é dentro do galpão, e uma vaga na água. Naquele momento eu estava na vaga da água. Eles chegaram, se aproximaram e viram o barco. Mas tem uma característica dos proprietários de barco: eles não deixam estranho entrar no barco deles. Não deixam. Olha de longe e tal, mas você não entra. Até porque você tem que tirar chinelo, sapato, o que você tiver para entrar num barco. Eles têm medo de você não fazer isso, e eles têm que já dar uma dura em você logo ali na entrada, né? Quando você vai entrar num barco, você precisa se preocupar em tirar seus sapatos, igual faz no Japão, para entrar numa sala. Tira para entrar no barco. Se não entrar, os proprietários vão ficar muito chateados com isso. E aí eu falei para ele: não, mas tudo bem, você quer ver o barco? Vamos entrar no barco. Vamos conhecer ele por dentro. E eles entraram, mas meu barco era uma canoa perto de um barco do Neymar. Então, mas ele estava interessado numa canoinha daquela. Meu barco, apesar de ser grande para aquilo que eu acho que é pequeno, o do Neymar e outros que tinham lá era 20 vezes maior. Era uma mansão sobre as águas. E eu estou contando essa história porque essa pessoa entrou no meu barco, não sabia quem era. Para mim, eles eram igual eu, sem muitos recursos, e queriam um barquinho mais barato. E eles entraram, e olharam, ficaram admirados. Nossa, é muito bom esse barco e tal. Falei: bom, os barcos que eles conhecem devem ser menor que esse. Mas quando eu estava saindo com os 3, um deles, que era o que estava apresentando os rapazes para mim, eu perguntei para ele: você já conhecia Astúrias aqui? Sim, eu tenho barco aí também. Ah, é? Mas eu quero que você vá lá conhecer meu barco. Olha só, presta atenção. Eu dei uma atenção especial para ele, independente de qualquer coisa e de quem eles eram. Quando eu estava no trajeto para chegar até o barco dele, eu perguntei: que barco que é o seu? E ele disse: meu barco é uma Intermarine 65 pés. Falei: meu Deus do céu, o cara tem uma mansão sobre as águas. Era um barco de 20 milhões. E eu entrei no barco desse homem. Um luxo que você não tem ideia. Não vou enumerar aqui o que eu vi lá dentro. Mas inacreditável como alguém com dinheiro pode usufruir de tal luxo. E esse homem, que não deixava ninguém entrar no barco dele, me mostrou todos os compartimentos do barco. O barco dele, o banheiro dele, você entra, ela tem um sensor, detecta a sua temperatura, abre o chuveiro na temperatura que você está precisando. Ele não precisa colocar a mão em nada. A toalha, ele leva a mão, ela sai de um recipiente, vem com um bracinho e coloca a toalha para ele se secar. Para vocês terem ideia do luxo que era essa embarcação. E nós, muitas vezes, não temos acesso a essas pessoas para levar a ele o conhecimento de quem é esse Jesus, que se não estiver naquela grande embarcação, ela também pode afundar, como afundou o Titanic. O Titanic afundou, porque os comandantes não acreditaram que havia alguém superior a tudo que poderia estar ali para livrá-los daquela tragédia que foi o naufrágio do Titanic. Meus queridos irmãos, eu contei essa pequena história para você, para garantir para você que esse Jesus deixou aqui registrado uma experiência no mar, dentro de um barco. Ele estava ali mostrando que essa experiência pode acontecer a qualquer momento na minha vida e na sua vida. O terror pode ser parecido a qualquer momento, e seja o que for, esse Jesus jamais dorme. E ele está atento a você.
E mesmo quando você se esqueceu por algum momento que Ele existe, quando você volta para esse Jesus, Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, e eu posso perdoá-lo e aliviar das suas tensões. Nunca se esqueça, não há nada nesse mundo que você esteja passando, seja qual for a dificuldade, que esse Jesus não possa resolver. Mas o segredo continua sendo: você precisa obter essas características que ele diz em Mateus 11, 28, 29. Precisa ser manso, manso de coração. Isso é difícil demais para nós que vivemos num mundo de injustiça. A Bíblia diz que nós podemos ficar irado, mas ele diz: tudo bem, você pode ficar irado, você pode ficar injuriado, mas não peque. O que é pecar? É quando eu deixo que essa injúria tome conta do meu ser, me transforme a tal ponto que eu não seja mais uma bênção daquelas pessoas que estão próximas de mim. E essa luta é tremenda. Em alguns momentos, você pode achar que é impossível alcançar esse nível. Mas quando você se lembra que esse Jesus, que é capaz de dar uma ordem aos mares e aos ventos, e é capaz de tirar um morto que já está se decompondo e fazer com que ele saia totalmente restaurado da tumba, esse Deus é o meu Deus e é o seu Deus. Não podemos se esquecer disso. Vamos ser mansos de coração, vamos ser corajosos para voltar-se para Jesus e tomar posse das nossas bênçãos. Que Deus abençoe a cada família aqui representada. Que você não se esqueça de que o nosso foco é Jesus. Tudo que acontecer em nossa volta, que não estiver sobre nosso controle, está no controle das mãos desse Jesus. E você pode colocar nas mãos dele, sendo humilde de coração, sendo cauteloso e sendo embasado todas as suas decisões naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Há uma fonte inesgotável de informações e de bênçãos dentro da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Agora, vamos ter alguma mensagem? Vamos orar então. Vamos ficar em pé e vamos orar. Esse momento da oração, a Bíblia diz que quando nós estamos em mais de uma pessoa, duas ou mais, e que estamos orando, pensando, focando, meditando no Jesus que nós conhecemos, Ele está pronto para ouvir as suas súplicas. Ele é o único que lê a sua mente. Ele é o único que pode ler o seu coração. O diabo não pode, viu? Jesus pode. Amém por isso. Porque se ele lesse nosso coração, meu Deus do céu, era mais complicação para a nossa vida. Tem vezes que nosso coração é bom que as pessoas não vejam o que está ali. Mas, graças ao poder do nosso Deus, só Ele pode ter acesso ao seu coração e à sua mente. Então, nós vamos orar nesse instante. Coloque seus anseios. Você que está em casa agora, não duvide do poder de Jesus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, coloque a sua vida nas mãos de Cristo e Ele pode acalmar qualquer tempestade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Criador e mantenedor da vida, louvado seja, meu Senhor, o teu santo e poderoso nome. Grande Deus, estamos aqui, somos um grupo de pessoas que talvez não sejam tão numerosos, meu Deus, mas o Senhor valoriza uma pessoa sequer, e o Senhor desceria aqui para salvar um sequer, mas estamos aqui na certeza e consciente que somos frágeis, Senhor, pecadores, mas queremos te suplicar que pela tua misericórdia, pelo sangue do Senhor derramado na cruz, perdoe os nossos pecados. Senhor, mas nós queremos ser parecidos com o Senhor, assim como diz as Escrituras Sagradas, podemos ser seus imitadores e queremos ser, ó Jesus, seus imitadores. Portanto, ó Deus, nos conceda essa bênção, transforme o nosso coração e a nossa mente. Não importa se o mundo vai nos chamar de tolos, porque somos humildes, somos diferentes, mas queremos ser igual ao Senhor Jesus. Nos conceda, ó Deus, a sua paz em nossos corações. Conceda as bênçãos que tanto precisamos. E o Senhor que conhece as nossas necessidades, nos dê sabedoria e discernimento para entender o que devemos fazer, meu Deus.
e, acima de tudo, nos dá poder para vencer as dificuldades dessa vida. Abençoe esta igreja, para que daqui, Senhor, todos que aqui estão possam ser bênção na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor e na vida de cada um que é o seu próximo, que está ao seu lado. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.